Sexta-feira, dia 13 de agosto, celebramos hoje a festa de Santa Dulce dos Pobres, esta grande brasileira, esta grande santa que viveu em nosso país, lá na Bahia, e tanto bem fez pelos mais necessitados. Que ela interceda pelo nosso país no dia de hoje. Ouçamos a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, no contexto da Semana Nacional da Família, nesse mês de agosto, mês das vocações, nesta segunda semana em que nós meditamos sobre a vocação matrimonial, Jesus fala no Evangelho de hoje justamente sobre o matrimônio. A união entre homem e mulher que foi elevada por Jesus à dignidade de sacramento. E o que Jesus está ressaltando no Evangelho de hoje é que quando Deus une o homem e a mulher, esta união é para sempre. É por isso que na Igreja o sacramento do matrimônio é algo que nós chamamos que é indissolúvel. Ou seja, nós não podemos desfazer esta união que Deus realizou. Por isso, na Igreja não existe o divórcio. Aquela união, aquele compromisso firmado no altar é algo por toda a vida. É por isso que nós temos um grande conflito, por exemplo, nós que somos pastores, um sofrimento tremendo nas situações dos casais em segunda união. Às vezes, o primeiro casamento que fracassou, e essa pessoa, lógico, quer a sua felicidade, quer tentar de novo, encontra uma pessoa e estabelece uma segunda união. E a Igreja considera esta segunda união que não pode receber o sacramento do matrimônio justamente porque já existe o vínculo matrimonial que não pode ser desfeito, a não ser que o primeiro casamento, como disse no Evangelho, tenha sido uma união ilegítima. E daí a existência na Igreja do processo de nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial não é algo para desfazer casamentos, não é um divórcio canônico. Na verdade, o processo de nulidade matrimonial é apenas uma verificação para constatar se aquele casamento existiu de fato ou ele foi ilegítimo, ou ele foi nulo, ou por algum defeito no consentimento
que foi dado ou pela existência de algum impedimento, algum defeito na forma canônica, na verdade, aquele casamento não aconteceu. Aconteceu a celebração, mas união de fato não existiu. Portanto, se depois desse processo é constatado que aquele casamento foi nulo, aí a pessoa está solteira de verdade e pode se casar. Mas se o primeiro casamento foi válido, ele é indissolúvel. Por isso, hoje nós recordamos que o matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus a viver aquela entrega que Jesus fez pelo seu povo, pela sua esposa, que é a igreja. Assim, o marido deve se entregar pela sua mulher. E assim como a igreja é solícita e ama a Jesus, o seu esposo, também a esposa é chamada a viver a solicitude, o amor, a entrega pelo seu marido. E assim, o casal, homem e mulher, se torna um sinal sagrado, um sacramento desse amor maior, que é o amor de Cristo pela humanidade, que é um amor eterno, é um amor indissolúvel. Por isso, nesta semana eu quero rezar por todos os casais, por todas as famílias, tantas situações tão complicadas que vivemos em nossos lares, que Deus nos dê a força e a alegria do amor. Que o amor seja a marca nos casamentos, nas nossas famílias. Que possa faltar tudo, menos o amor, que nos sustenta e que nos mantém unidos. Que Deus abençoe a sua família, seja a situação na qual você vive. Que Deus te fortaleça para que, dentro das suas condições, você busque sempre dar o melhor a Deus e à sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.